Boa noite aos dois. Começa agora o primeiro dos vários debates na RTP. Estamos a caminho das legislativas 2024. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Começamos então aqui uma série de debates a caminho das eleições legislativas de março. Estes debates na RTP3 e na RTP1 têm a duração de 30 minutos. Hoje, frente a frente, André Ventura, presidente do Chega, e Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, presidente Pessoas, Animais e Natureza. Boa noite aos dois. Boa noite. Bem-vindos. Boa noite também a si. O sorteio que fazemos sempre antes destes debates determinou que começa esta conversa André Ventura. André Ventura, vamos começar antes de falarmos dos projetos que ambos têm para o país, da atualidade, a questão dos Açores. Saímos de umas eleições, temos resultados, temos uma situação para resolver nos Açores. A minha pergunta é muito concreta. Já falou ontem, já falou hoje, mas eu pergunto-lhe em concreto, no dia em que a maioria de direita, que venceu as eleições por vontade dos açorianos, apresentar o seu plano de governo e quiser, eventualmente, governar em minoria, o Chega vai derrubar esta coligação de direita ou vai respeitar aquilo que os açorianos decidiram? Boa noite a Inês também. O Chega teve, antes de mais, um grande resultado nos Açores. O Chega é o único partido que cresce verdadeiramente, consegue mais do que duplicar a sua votação e conseguiu tornar-se central na equação política dos Açores. Como eu disse ontem à noite, parece-me de uma total irresponsabilidade que depois de um orçamento que cai por haver instabilidade, depois de haver eleições por haver instabilidade, que não se procura uma solução maioritária. E por isso, eu não sei o que é que o Chega Açores vai fazer. Está certamente a haver, à hora que estamos aqui, está a haver, não diria... Mas qual é a sua opinião? Não sei se negociações, mas está a haver conversações de certeza, mesmo que informais. Como presidente do partido, eu deixei claro que a orientação que tínhamos a nível nacional, e portanto também abrange os Açores, evidentemente, é que os acordos de incidência parlamentar foram maus para a região e serão maus para o país. E por isso, ou haverá uma solução de estabilidade, que significa um acordo governativo para 4 anos, uma vez que foi isso que os eleitores disseram. Porque, repare... Mas a pergunta foi outra. Ou seja, pode haver um governo minoritário, certo? Já tivemos governos minoritários nos Açores, tivemos a nível nacional... Mas eu acho que será uma grande irresponsabilidade, honestamente. E por isso não sei o que o Chega Açores fará, mas acho que é uma grande irresponsabilidade. Mas será do PSD, sobretudo, certo? É uma decisão do PSD. Isso aí é evidente. Agora, repare, se nós estivéssemos numa situação normal, tem-se falado muito de 1996, eu compreendo, mas não era uma situação igual à que estamos hoje. Hoje temos um governo que caiu por haver instabilidade. Então, se há um quadro estável, com 2 partidos apenas, nem é preciso uma geringonça de partidos, há 2 que fazem uma maioria total, porquê é que não sabe ter uma solução de estabilidade? Portanto, o PSD tem que escolher. Ou quer uma solução de estabilidade, e aí tem que contar com o Chega. Aliás, ainda hoje a RTP passa uma sondagem que mostra que a nível nacional... Mas pode não querer, e aí só tem uma solução. E se governar em minoria? Não vai governar em minoria, repara. Não sabe? Se não... Ontem ouvimos o PSD deixar essa porta aberta. Se fizer isso, sabe o que é que está a fazer na prática? A governar com o PS. E isso significa que vamos ter um bloco central contra o Chega. Pronto, para responder a esta pergunta, é que não me respondeu à pergunta, se for essa a decisão, a coligação direta nos Açores governa sozinha em minoria, o Chega derruba. Eu não consigo fazer esse cenário, porque eu não sou presidente do Chega Açores. E, portanto, o Chega Açores teria a sua autonomia para decidir. Dependerá daquilo que é o programa também da Aliança Democrática. Agora, há uma coisa que é certo. Estas eleições têm que ter reflexo nacional. E o PSD tem que perceber que uma coisa, neste contexto, é escolher o PS. Outra é escolher o Chega. Os eleitores de direita não se esquecerão. Pode não escolher o Chega, nem nos Açores, nem a nível nacional, dependendo dos resultados. E será responsabilizado pela instabilidade que causará. Mas a pergunta é, respeita essa decisão ou não? Eu respeito sempre as decisões. Ou derruba o PSD mesmo assim? Não, eu respeito sempre as decisões dos partidos. Acho é que os partidos deviam ter, nesta altura, e os portugueses pedem-nos, responsabilidade. E era isso que o Chega tem tido. Responsabilidade. Que é para, na região, quer a nível nacional, darmos um governo às pessoas para 4 anos e não andarmos em eleições. Deixa-me passar a palavra. 6 em 6 meses, que acho que isso não é bom para ninguém. Inês, a pergunta não é sobre os Açores, é sobre a Madeira, até pela circunstância em que se encontra o governo da Madeira e também a participação do PAN. Miguel Albuquerque foi hoje exonerado, apresentou a demissão. Eu pergunto se o PAN vai continuar neste governo apoiando o acordo que fez o ano passado ou se, pelo contrário, prefere vamos para eleições antecipadas. Vai começar por dizer que respeita a autonomia do PAN Madeira e eu respeito, mas a sua opinião?
Bom, antes de mais, muito boa noite. Obrigada pelo convite e pela oportunidade também de hoje darmos a conhecer aos portugueses o nosso programa e recordar que o PAN, como uma deputada apenas na Assembleia da República, foi o partido que mais iniciativas fez aprovar, ao contrário até do partido André Ventura, que com 12 deputados aprovou 0 medidas na Assembleia. Vocês são a muleta do PS? No que diz respeito, eu peço desculpa, mas até foi o Chega que votou mais vezes ao lado do PS do que o PAN. Mas eu não te interrompi, e agradeço o respeito, não me interrompeste também. Não, podem se interromper, mas respondam-me então à pergunta. Já vamos às propostas apresentadas. Respeito à Madeira, mas também aos Açores, porque não nos podemos esquecer que o resultado dos Açores é um sinal também de alerta para aquilo que se pode vir a replicar no continente e, efetivamente, nós não podemos ter... O Chega sabemos que quer chegar a todo o custo ao poder, mas isso tem um custo e o PAN na Madeira quebrou a maioria absoluta de Miguel Albuquerque, demonstrou que consegue ser uma força política útil à democracia, seja para travar a ascensão de forças políticas antidemocráticas e que de alguma forma querem... E há aqui um custo que é importante que as pessoas lá em casa saibam, porque nós não nos podemos esquecer que a ascensão de André Ventura ao poder, que quer a todo o custo ser governo, já percebemos, basta ver pela resposta que agora aqui deu, põe em causa os direitos sociais, põe em causa os direitos das mulheres, põe em causa também aquilo que são os Inês, direitos já vamos dos olhar animais. para todas essas questões. Responda-me só à questão. O que é que vai fazer o PAN na Madeira? Neste momento, nós, para além de respeitarmos efetivamente a autonomia da Madeira, tem havido diálogo naquilo que têm sido as soluções alcançadas. A nossa deputada única já veio dizer que está disponível para assegurar a estabilidade, para que haja também um orçamento para a região autónoma da Madeira, até porque não nos podemos esquecer que os madeirenses precisam ter respostas do ponto de vista social. Portanto, mas eleições também antecipadas está excluído? O PAN está disponível e não tem qualquer receio de ir a eleições antecipadas, seja na Madeira, seja em qualquer outro contexto, até porque, eu peço imensa desculpa, estou só a concluir, até porque não nos podemos esquecer que efetivamente tem sido por força deste trabalho de responsabilidade que temos conseguido travar quer este tipo de projetos, quer também foi o PAN que exigiu a saída de Miguel Albuquerque quando ninguém o tinha feito. O PAN pôs em causa o acordo, foi o PAN, os partidos que tinham a incidência parlamentar, pôs em causa a continuidade de Miguel Albuquerque. Está em vantagem de tempo, já responderá. Efetivamente. Agora, aquilo que nós não entramos é em jogos de incoerência, porque há um fenómeno... E aqueles que dizem que o PAN tanto ajuda um governo de direita como um governo de esquerda? O senhor que está aqui à frente disse que a maior traição à direita foi feita pelo acordo com o PAN. Não houve nenhuma traição à direita. Aquilo que houve, efetivamente, foi uma responsabilidade, porque nós não podemos ter partidos que querem a todo o custo pôr em causa os direitos sociais, que querem a todo o custo pôr em causa e perpetuar, por exemplo, a tortura animal numa arena. Bom, já vamos aos temas. Se me permitem, vamos aos temas. Vamos aos temas. Então responda a isto só para encerrarmos este assunto. Inês Sousa Real, o PAN não está a afastar o Chega do poder. O PAN está na Madeira e se tiver que afastar... O PAN está a colar-se ao poder como uma lapa. Olha, isto foi o que a sua representante disse, que não quer ir a eleições na Madeira. Ou seja, a Inês Sousa Real sobe ao Parlamento para dizer que a corrupção nos custa 20 mil milhões por ano, etc. Mas há um governo que cai por corrupção evidente. Desculpe, deixe-me terminar. À vista de todos, e as primeiras declarações da sua representante são a não querer devolver a palavra ao povo. Sabe porquê? Porque vai perder o lugar. Porque já viu nas sondagens, desculpe Inês, porque viu nas sondagens que vai perder o lugar. Ou seja, a Inês Sousa Real usou o argumento, desculpe, deixe-me terminar. A Inês Sousa Real usou o argumento do Chega para tudo. Dá para fazer acordos com o PS no continente, cai o governo por razões de corrupção. O PAN diz é melhor não irmos para eleições, porque a extrema-direita vai crescer. Cai o governo na Madeira e o PAN diz é melhor não ir a eleições, porque o Chega vai crescer. Já fez o seu ponto de vista. Tudo serve, resposta para avançarmos. Tudo serve para se manterem agarrados ao lugar por uma única razão, porque as sondagens dão-vos fora dos parlamentos. Não dão, não. E desculpe lá, é a imagem André Ventura, vou ter que passar a palavra. Inês, responder a esta questão. Do Chega, naquilo que diz respeito ao PAN, como uma deputada única, foi o partido que mais medidas fez avançar, seja a nível nacional, seja ao nível da Madeira. André Ventura, deixa ouvir a Inês. Eu peço desculpa, é uma questão de educação e não interrompi. Desculpe, mas quer eleições ou não? É que eu não percebo. O PAN não tem problema nenhum de ir a eleições. Ainda ontem reconquistámos um lugar nos Açores, temos um lugar na Madeira e vamos ter também um lugar na Assembleia Nacional. Aquilo que nós não entramos é incoerências, porque foi pela mão do PAN que se conseguiu introduzir no Orçamento de Estado uma estratégia nacional de combate à corrupção. Foi o PAN, não foi o Chega. Temos que avançar. O PAN não foi o Chega. E mais, há a incoerência do Chega, que tanto vem proclamar aqui questões de justiça e de moralidade, mas depois tem nas suas listas pessoas que foram constituídas arguidas, precisamente por andar a cometer crimes. Querem entrar nos temas e vamos entrar nos temas. Isso as listas do PAN estão cheias. André e Inês, vamos avançar. André Ventura. André Ventura, vamos avançar. Está agarrado ao lugar ou não? É muito simples. É que tem sustentado o governo de António Costa. Se continuarem os dois a falar assim, não vamos olhar para as propostas para o país. Não respondeu se quer eleições ou não. André Ventura, vamos avançar. Responda.
ponto eleições sim ou não, para podermos o ir às PAN vossas não tem qualquer propostas. problema de ir às urnas e disputar aquela que é a vontade popular. Aquilo que o PAN não está disponível é, de facto, para dar a mão a forças políticas que põem em causa direitos Está fundamentais. respondido. André Ventura, está É uma verdade incontornável, eu sei. Está respondido, vamos avançar os dois. Vamos avançar os dois. Está respondido, até porque quem está lá em casa quer saber também que propostas têm. Temos os polícias e o GNR na rua. Já ouvimos quase todas as forças partidárias concluírem que têm razão, estes homens e estas mulheres, e que por uma questão de urgência e acuidade devem receber o mesmo que a Polícia Judiciária. O que lhe pergunto também é muito concreto. Os polícias, com este protesto, se puserem em causa as eleições que ambos se candidatam, estão ou não a fazer um ato admissível ou, como disse o Primeiro-Ministro esta noite, um ato de terrorismo à democracia? Nós temos que ver outra coisa. É que já foi feito um ato de terrorismo contra eles. Um ato de terrorismo contra eles, que é... Muitos destes homens e mulheres são miseravelmente pagos, têm que se deslocar das suas terras para Lisboa, ou para o Porto, ou para o Funchal, não conseguem sequer pagar a casa, vivem em camaratas miseráveis, são os mais prejudicados, não recebem os subsídios de risco e quando chega o momento final deste governo é atribuído um subsídio, um suplemento à PJ, que é legítimo e cairá muito até reivindicado por vários partidos. Mas já dissemos isso, ou seja, quase todos os partidos neste momento acham que deve ser igual. E ainda os humilha a dizer vocês não recebem. Então, qualquer setor profissional não se sente senão indignado e frustrado. E quanto ao ato das eleições? Mas deixa-me ir mais longe, desculpe, deixa-me ir mais longe só para dizer isto. Isto deve-se ao orçamento de 2024 que o PAN aprovou. Porque o PAN viabilizou o orçamento, sim, absteve e deixou passar. O PAN absteve-se no orçamento, o Chega votou contra. Pode fazer o que quiser. Pode dizer o que quiser. O PAN esteve ao lado do PS neste orçamento. O Chega votou contra. Isso é claríssimo. Ora, neste orçamento não esteve ao lado das forças de segurança. Porque este orçamento foi o que mais penalizou as forças de segurança. E estes homens sentem-se penalizados no orçamento, sentem-se indignados e quando vamos ouvir o Ministro da Administração Interna, o que é que ele tem para lhes dizer? Uma solução, um suplemento, não. Sabe o que é que lhes disse? E qual é a linha vermelha do protesto? É isso que eu lhe perguntei. Vamos abrir processos de crime, vamos perseguir os polícias e abrir processos disciplinares. Então, se isto não é provocar os polícias e os guardas prisionais, eu não sei o que é. André Ventura, responda-me só então à pergunta. Sabe porque é que Ou seja, o ato eleitoral de 10 de março pode estar em causa ou não, e se isso é um dado admissível? Sabe porque é que eu acho que isso não sequer está em causa? Porque os que nos estão a ver, homens e mulheres, das polícias, das guardas prisionais, das forças de segurança, são os primeiros interessados numa mudança política a 10 de março. Por isso eu tenho a certeza absoluta que eles são os primeiros interessados em que haja eleições e em que o povo se pronuncie, porque eles têm sido os mais fustigados por este governo. Agora, não podemos andar a dizer uma coisa, agora que eles têm razão, e aprovámos um orçamento. Mas, portanto, o ato foi o mais não é penalizador para eles. Se isso acontecesse, não era Não vai era acontecer admissível. sequer. Não vai acontecer. Não vai acontecer sequer. Inês Sousa Real, quando alerta nesta questão dos polícias que, acima de tudo, e a frase é sua, não se deixem levar por discursos populistas e fáceis, está a referir-se a quem? Ao Chega? Nós não nos podemos esquecer, em primeiro lugar, a reivindicação dos polícias é uma reivindicação mais do que justa e acrescenta até à mesma a reivindicação também dos bombeiros, porque nós não nos podemos lembrar dos bombeiros apenas nos grandes incêndios e também os bombeiros devem ter o direito, quer sejam profissionais, sejam voluntários, devem ter o mesmo direito ao subsídio de risco e também à reforma antecipada. E no entender do PAN, o Estado deve efetivamente dar resposta a estes diferentes agentes e profissionais de forma até mais transversal, para não estarmos aqui sempre com um penso rápido a colmatar aquilo que são as necessidades das profissões. Quando alerta para este populismo e respostas fáceis perigosas, está-se a referir sim, a quem? Quer a revolução, ao Chega? não é nas ruas. Mas estou-lhe a perguntar se está a referir ao Chega. Evidentemente que sim, portanto, nós não nos podemos esquecer e conforme eu já referi, estamos a falar de 12 deputados, 0 medidas aprovadas e, portanto, são uma força completamente inútil para a democracia. Quantas propostas apresentadas? As vossas propostas não são aprovadas, não são boas. Não, e, portanto, vocês se juntam. Vocês se juntam contra nós. Nós estamos a falar dos polícias. Portanto, está a dizer que o Chega, de alguma maneira, poderá estar a ter uma interferência neste protesto? É esta a pergunta. Nós não vamos estar aqui a especular sobre que interferência é que existe ou não existe. Aquilo que nós apelamos às forças de segurança é que efetivamente permitam que se realize o ato eleitoral, até por uma razão muito simples. Com a Assembleia dissolvida, nós não temos a possibilidade de escrutínio por parte em relação ao Governo, não temos os debates quinzenais, que foi o PAN também que pugnou para que houvesse a reposição dos debates quinzenais e que conseguimos essa vitória no âmbito do regimento da Assembleia da República, fazendo com que quer António Costa, quer o seu Governo regressasse à Assembleia da República e fazendo prevalecer. Se não houver essa possibilidade, nós não teremos aqui em causa o próprio Estado de Direito. Acha que é um ato terrorista, então concorda com António Costa? Não achamos que é um ato terrorista. Nós compreendemos que as pessoas estão cansadas, as pessoas estão frustradas porque não veem o sacrifício do seu trabalho a traduzir-se numa maior qualidade de vida.
Mas para isso nós precisamos ter uma Assembleia da República forte e robustecida. Mas o Governo e em não pleno pode, o funcionamento. Governo não pode tomar a decisão. O Governo pode e deve não pode tomar essa decisão, mas aquilo que nós sabemos é que a Assembleia da República também a pode fazer. Mas qual é o problema? E também temos O a Governo pode possibilidade... fazer já. Não somos nós que somos governo, essa resposta não mas você é que é aliada. Você é aliada do PS. Estou mais ao lado do PS, foi o Chega, por não isso foi obrigar o PAN, PS a fazer isso. E, portanto, Viabilizou o eu sei que é uma orçamento verdade do Estado, do inconveniente PS. para o vosso eleitorado e para a vossa propaganda. Inês está a dizer mas que é o muito Chega claro. votou ao lado do PS? O Chega Mais votou votou ao mais lado ao do lado do PS? PS do que o PAN. Os dados da Assembleia da República Inês, são claros, foram vocês que votaram mais ao lado do Ventura, PS. André Ventura, Eu sei que é uma responda a esta verdade pergunta, inconveniente. responda a esta pergunta para avançar. Acho que os eleitores Eu sei que é uma verdade vão ficar esclarecidos. Nós temos todo o orgulho em ter viabilizado os orçamentos que fizemos avançar. Deixa-me só dizer a medidas verdade para aos as portugueses. famílias. Chega apresentou 2 moções de censura ao governo do Partido Socialista. Aprovaram zero Não, agora propostas tem em que... 2 Inês, eu sei que agora vai ser anos, incómodo, mas tem que ouvir. 2. Eu quero que as pessoas em casa vejam. 2. Sabem como é que o Eu sei PAN que é votou? chato. Sustentou o governo socialista as 2 vezes. O Chega sei votou que é muito contra chato. o orçamento... Não, Inês, tem que dizer a verdade. O Chega votou contra o orçamento do PS todas as vezes. Votos do PAN. Abstenção, 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 abstenção. Declarações do PAN. Temos que garantir que o Poder Judicial não pode deitar abaixo um governo desta forma. Vocês são o maior ataque à democracia. Não somos Vocês são o nós, maior é o Chega. ataque ao taxismo. Não, Querem é o garantir Chega. que se mantêm à volta do poder para garantir os vossos lugares de deputados. André porque Ventura, sabem que as Inês sondagens Sousa Real, não vos dão já lugar compararam no o número poder. de propostas e quem é que esteve ao lado de quem. Vamos olhar para alguns dos problemas que mais preocupam os portugueses. André Ventura, impostos sobre as empresas que mais lucro têm em Portugal. Estou a falar de petrolíferas e estou a falar da banca. Defende que estes lucros excessivos, vamos começar pelas petrolíferas, devem ser taxados de alguma maneira para que o consumidor pague menos ou só retirar os impostos na venda do combustível? Acho que as 2 soluções são válidas. Deixa-me começar por dizer isto. Eu não gosto da expressão lucros excessivos, embora seja hoje comumente no discurso 800 político. milhões num ano, Não gosto porque 900 porque milhões, acho que uma boa estou a falar da economia... petrolífera. Não, eu compreendo, eu também uso. Acho que uma boa economia não deve falar de lucros excessivos. Quanto mais as empresas tiverem de lucros, melhor. Mas há momentos na história dos povos em que nós temos que pedir solidariedade àqueles que mais estão a ganhar. Ora, nós não podemos ter... nós gastamos dezenas de milhares de milhões de euros para sustentar a banca, para manter a banca estável. E, portanto, faz sentido pedir agora um esforço para que esse mesmo esforço chegue para pagar ou ajude a pagar o crédito à habitação de milhares de famílias que não o Vamos conseguem às pagar. petrolíferas primeiro, se me permite. Não, As mas- petrolíferas devem ou não esse raciocínio que tem para a banca também aplica às Nada petrolíferas ou não? nada contra com uma ressalva. nada a favor. Que não com uma ressalva, que não vão repercutir o preço nos contribuintes. É que o PAN, é preciso dizer Mas isto. os bancos ainda também bem que podem estamos fazer, aqui. se fizerem. Não poderiam no nosso projeto, mas há outros que o podem Mas fazer. então, as petrolíferas, No nosso para projeto, ficar não. claro, para ficar claro. Não, se não repercutirem nos consumidores, porque o PAN tem defendido o aumento sistemático dos impostos sobre o gasóleo e sobre os combustíveis. E é importante que as pessoas em casa saibam isto, porque num país em que os transportes não é públicos... verdade. Desculpa, é verdade. Inês, Acabar é com verdade. as isenções de quem mais polui, quem mais verdade. lucra, é O uma PAN questão votou moral, é uma questão de contra justiça a descida social. dos IVAs nos combustíveis e Claro votou que contra a sim. descida dos IVAs Estamos a dar na borlas energia. fiscais, mais de Portanto, 300 não milhões diga de que não é euros. verdade. André Ventura, eu gostava então, de mas deixar... mais deixe-me só 300 perguntar. milhões de euros Deixe-me para cada vez os passar. fiscais. Eu a seguir, vamos à banca, mas eu quero só esclarecer aqui uma questão. Se me recordo, em junho ou em julho, quando estava a ser discutido na Assembleia essa possível taxação dos lucros da banca, o Chega votou contra. Não, porque o Chega tem o seu projeto Mas o sobre Chega isso. votou contra. Porque, sabe porquê? Mudou de opinião não, agora? É muito simples. Está é ao porque lado nós das somos bancas, a não está ao favor lado das de que famílias. haja essa taxa, mas com a garantia obrigatória de que o dinheiro não vai para mais taxas no governo, mas é para pagar o crédito à habitação. Mas não Ora, podia votar essa proposta não, com essa sabe porquê? alteração? Porque o Partido Socialista já nos mostrou que sempre que tem mais impostos na mão, aumenta o tamanho do Estado, aumenta os observatórios e os cargos políticos. Por isso não nos vão enganar nessa conversa. Portanto, Agora, taxar as empresas petrolíferas, agora, sim, desde que não se repercute Deixe-me só o preço. dizer isto. Tem que Não, mas equilibrar o desculpa, preço. só para terminar o que eu estava a dizer, porque eu gostava que o PAN esclarecesse isto. Porque o PAN votou Esclarecemos. sistematicamente contra a descida do IVA nos combustíveis. Num país que não Voltaríamos a tem... votar. Deixe-me só terminar e depois responderá. Nós temos um país que tem da maior carga sobre os combustíveis na OCDE. Somos um país em que as pessoas não têm transportes públicos viáveis. E vocês querem aumentar o preço sobre os combustíveis? Então quem tem que ir trabalhar de carro? O PAN Como quer- André é que Ventura esse tem que dar a dinheiro vai para as palavra. pessoas. Acho que isso faz sentido que seja respondido. Inês Sousa Real, a pergunta é a mesma: devem ou não estas petrolíferas ter um imposto agravado perante os lucros e perante aquilo que conseguem vender em termos de gasóleo e gasolina? Claro que sim, aquilo que o PAN defende é que este dinheiro tem que ir para as famílias e não para quem mais lucra e quem mais polui. Só no Orçamento de Estado estamos a falar de 300 milhões de euros, que era o equivalente a 4 milhões de passos sociais gratuitos. E como é óbvio, o PAN está ao lado das famílias. Já o Chega esteve ao lado da banca, porque o André Ventura e os seus 12 deputados votaram contra a proposta do PAN que visava garantir a suspensão da execução da penhora da casa de morada de família.
12 deputados, 0 medidas os senhores, aprovadas. os senhores, tanto faz. E com Os a senhores ficassem questão, sem o estamos a falar da património. banca e estamos a falar dos senhores ficassem sem empréstimos património. bancários. E o Chega preferiu posicionar-se ao lado da banca do que ao lado das Mas o IVA famílias. dos combustíveis, E esta é isso que eu medida... gostava que respondesse. Eu já respondi à questão do IVA Não, dos não combustíveis. respondeu. Já É respondi a favor e ou já lá contra? volto. Em relação à banca... Em relação aos combustíveis, já agora, Vou só porque concluir a minha quero ideia, falar porque da foi banca, sim, interrompida. mas temos que falar dos Portanto, combustíveis. vou só Defende o concluir aumento dos impostos sobre o de cada gasóleo. vez, André E Ventura. está aqui a dizer que não. Conclua a história da banca. Na questão da banca, a medida da execução, da suspensão da penhora da execução da penhora da casa de morada de família é uma medida que tem custo zero para o Estado e que significava que, à semelhança do que aconteceu na pandemia, durante a crise da Covid-19, as famílias poderiam invocar este mecanismo travão para não terem uma onda de entrega de casas à banca e não termos crédito mal parado. E não aconteceu. O Chega não só não fez aprovar nada, como votou contra. Era uma proposta não esteve ao ridícula. lado das famílias, nem esteve ao lado, Inês não esteve ao Sousa lado Real, da a banca. questão das No que diz respeito às petrolíferas. petrolíferas, o que o PAN defende é que o dinheiro e as borlas fiscais que estão a ser dadas às petrolíferas devem ir para as famílias, devem ir para as empresas com boas Mas práticas. como é que evita que dessa maneira não seja repercutido depois no nosso bolso, naquilo que Porque nós não tem que pagamos ser o quando Estado a financiar assistamos a um quem carro? mais lucra e quem mais polui. Quem polui e lucra não precisa ter borlas fiscais, não precisa de 300 milhões de euros, como tinha o orçamento, e o PAN votou contra esta medida que o Governo Socialista apresentou, para precisamente financiar quem tem lucros excessivos. E quanto aos impostos que são cobrados pelo Ora Governo bem, para nos quem, Naquilo que para diz quem respeito- compra gasolina e gasóleo? Dar nota de que, no que diz respeito a essa medida, o PAN absteve-se, o PAN não votou sequer contra, precisamente porque sabemos o momento difícil que as pessoas estão a atravessar e porque sabemos que são precisos incentivos à mobilidade suave. O PAN Queremos viabilizou o orçamento que impediu a descida do Peço IVA nos desculpa, combustíveis. André, Desculpe, nós viabilizou votámos o contra. orçamento. Nós estamos contra a medida, porque eu sei que às vezes andam um pouco distraídos. Mas a questão não e é o fazem a passado, é lição, para nem a trabalho de frente. casa, mas o orçamento A deve estar questão na é para a frente, Inês, e eu pergunto Defende ou o não que a descida é que dos impostos defende dos a combustíveis? partir de agora e o que é que André Ventura O que o defende a PAN partir de defende agora? efetivamente é que nós temos que apostar fortemente numa medida que para nós é chave, a revisão dos escalões de IRS. Nós temos que Não, mas garantir estávamos a falar dos combustíveis. para que alivie a qualidade Sim. de vida das pessoas e elas tenham retorno daquilo que é o seu trabalho. No que diz respeito aos combustíveis, o que o PAN defende é que o dinheiro tem que ser colocado nos transportes públicos. Nós temos debatido muito a ferrovia, temos que debater novamente a ferrovia, não debater apenas o aeroporto e precisamos de garantir que o Estado não está a financiar quem mais polui Então qual é a e quem mais solução, lucra, Inês? para que seja uma medida de justiça social e ambientalmente Então não justa. defende a descida dos impostos sobre os Naquilo que o PAN combustíveis? defende, Um de cada vez, aquilo que o PAN defende por favor. efetivamente é que este dinheiro tem que ir para o investimento nos transportes públicos e foi por isso mesmo que nós conseguimos no Orçamento de Estado duas aprovações muito importantes nesta área, que foi que todos os jovens passassem a beneficiar do passe gratuito e não apenas aqueles que estavam no ensino superior, e também os cursos profissionais, e também incluir as bicicletas e as sessões dos Muito espaços bem. em CDRS. Estamos a ficar com pouco tempo, senão não falamos de outras propostas que é o os data senhores têm. center de Sines, que Certo. nos diz também Mas dá vamos muito avançar. Eu não nossa percebi disso se é a pelas favor ou milhões de contra a euros. descida dos impostos sobre os combustíveis. Quer responder Eu não diretamente? percebi. O PAN já deixou É a favor claro, ou contra? o PAN já deixou É claro muito que simples. não devem ser incentivados Então de forma acha que positiva. faz sentido as pessoas irem trabalhar Devem em ser as Sintra, pessoas em a Lisboa, verem em este valor. Porto, a pagar cada vez mais para encher o gasóleo. Será um tema a desenvolver Não, é noutros que Espanha debates, paga menos seguramente. impostos sobre o gasóleo do Mas que nós. será um tema, Espanha paga seguramente, menos. a desenvolver noutros debates. Eu creio que ambos os partidos aqui representados estão a lutar também por um voto jovem. André Ventura, uma medida, não é todas as medidas, a primeira medida que tomaria para ajudar os jovens na questão da habitação. Sabemos que não é fácil. Qual era a medida concreta que faria para que os jovens não estivessem a passar por aquilo que passam? Não têm uma casa. Os jovens têm que ter uma posição do acesso ao crédito à habitação de forma diferenciada face a outros setores. Porque têm muito mais dificuldade em aceder à habitação, por falta de garantias e porque o próprio sistema bancário O que é é que complexo. o Chega Portanto, propõe? o crédito bonificado para jovens é o que propomos. Mas não é só. Mas Porque era contra a proposta do PAN. propomos ao Isso é mesmo muito tempo. Não, coerente. porque estava mal feito e não abrangia todos os jovens. É muito simples. Mas podem ter crédito e não haver habitações. Por isso mesmo é que nós, ao mesmo tempo que percebemos a questão do crédito bonificado, percebemos que há uma questão de rendimentos em Portugal. Se 30% dos jovens têm que emigrar, por causa de orçamentos aprovados pelo PAN e pelo PS, temos que perceber porquê. Porque falta rendimento. E eles comparam-se com os seus colegas espanhóis, italianos, alemães e dizem porque é que eu aqui ganho menos. Como é que do que resolve lá? o problema? Porque Muito temos simples, que muito distribuir simples. o tempo. Com uma proposta que fizemos, aliás, de acordo com até o que a CIP já tinha proposto, que é uma isenção de IRS até que o rendimento prefaça 100 mil euros. Ou seja... Mas como é que resolve a oferta de uma casa? Não, mas a oferta tem outros problemas ajudantes, tem a ver com os impostos que estes senhores aprovaram. Enquanto continuar a ter... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Mas se não houver casas, como é que pode? Mas isso é questão da construção. Eu vou-lhe dar um dado que é importante, talvez a Inês Sousa Real não saiba. O PAN e o PS estão juntos há 8 anos a aprovar orçamentos juntos. Sabe qual foi a média de construção na última década em Portugal? Foi abaixo da última década do Estado Novo. Ou seja,
Na última década do Estado Novo construiu-se mais do que no É a vosso, comparação do que no que querem vosso ao Estado orçamento. Novo. Do que no É a vosso comparação orçamento. que querem. Portanto, vejam Nós como é que sabemos ao que estamos. vêm. Depois da ditadura, estamos muito pior Inês Sousa em Real, matéria de uma construção de medida casas. para ajudar os jovens a conseguirem uma casa numa crise de habitação que é clara em Portugal. Nós, infelizmente, temos cada vez mais jovens a emigrarem e 30% dos nossos jovens já estão lá bem. fora. E para o PAN é fundamental nós atingirmos aqui em duas frentes, quer no património público, com o alargamento do Porta 65, quer com o direito a ter casa própria, e daí que tínhamos apresentado a proposta do crédito bonificado, que teve o voto contra do Chega, mas que efetivamente é uma proposta que chegava aos jovens que mais precisam e não àqueles, ao contrário da proposta do Chega, que são ricos e que não precisam de ajuda para ter casa própria. Naquilo que diz respeito ao levantamento do património imóvel do Estado, foi precisamente o PAN, com uma deputada única, conseguiu no Orçamento do Estado Estamos a falar para o futuro. Mas é uma medida importante que vai ser executada este ano. É a medida precisamente que visa o levantamento do património imóvel do Estado, o seu estado de conservação e o seu uso. A que uso é que está afeto. Chega a propósito e o PAN também votou contra. Nós sabemos que claramente não vamos conseguir correr contra o prejuízo e a falta de habitações se o Estado não colocar rapidamente no mercado o património que também é proprietário. Aliás, nós fomos muito críticos quando o Estado quis estar a expropriar o património particular, quando não dava o seu próprio exemplo e não coloca no mercado imobiliário a habitação para que as pessoas possam aceder. Até porque a crise habitacional está a ter várias repercussões, seja ao nível da pobreza energética, seja ao nível do próprio abandono animal, que sabemos que as pessoas não conseguem aceder a uma habitação se tiverem animais de companhia. E para os mais jovens é fundamental repor estas medidas para que consigamos dar a resposta, não só para os fixar no território, como também invertemos esta pirâmide demográfica. E os jovens agricultores, já não lhe interessam, não é? Bom, os jovens agricultores já não lhe interessam. Isso não é isso que estamos a falar, André Ventura. André Ventura, não estamos a falar de agricultura agora. Mas devíamos falar de agricultura. Estamos quase a terminar o Devíamos falar de programa. agricultura. Não, mas estamos quase a terminar. Quando tem sido quem mais tem contribuído para a destruição da agricultura em Portugal. André Ventura, por favor. Estamos mesmo a chegar ao fim do programa e eu gostava de trazer aqui um tema que parece agora interessar aos dois. No último debate que realizaram os dois, em 22, salvo erro, André Ventura, na altura, disse qualquer coisa como as alterações climáticas são uma moda e inclusive, quando se falava, não há milagres para resolver o problema. Vejo que no seu programa, ou neste projeto de programa, tem não um, mas 2 capítulos. Um sobre assegurar a soberania energética, outro equilíbrio e defesa do ambiente e bem-estar animal. Claro. O que é que mudou no Chega? Foi por ter ido buscar uma ex-deputada do PAN para lhe fazer o programa ou não? É uma coerência enorme. Como é que vamos ouvir André Ventura. Nós somos buscar ex-deputados de todos porque viram que o Chega, neste momento, é o único mas neste partido caso, que quem faz está envolvido neste programa é uma ex-deputada do PAN. São centenas de pessoas que estão envolvidas neste programa. Pronto, o que é que mudou então? Centenas de pessoas. O que o Chega é contra é a ecologia punitiva que o PAN nos quer trazer, que é a ideia que só se pode defender o ambiente à custa de pôr mais impostos aos agricultores, fazer as pessoas pagarem mais de gasóleo e de gasolina e fazer as famílias terem mais impostos. Qual é a proposta para defender o ambiente e os animais? Deixe-me só equacionar isto, porque nós temos duas formas... Deixe-me só terminar. Eu sei que o PAN não gosta de falar disto, mas é importante. Temos 2 minutos. Nós temos hoje, eu tenho aqui o número, na agricultura, porque tem a ver com o ambiente, 1.200 taxas sobre a agricultura e a pecuária. Porque estes senhores entenderam que se defende o ambiente... a taxar as pessoas. Sim, vocês e o PS. A taxar as pessoas. Ora, nós nunca fomos contra... O Chega propõe que a ecologia que temos, a defesa do meio ambiente, não seja feita à custa de impostos sobre os contribuintes, não seja feita a taxar a energia, não seja feita a taxar os combustíveis de quem vai trabalhar, não seja feita sobre os nossos agricultores, que são dos mais taxados da Europa por causa do vosso orçamento. Então, como é que defende o ambiente? Como é que fomenta as energias limpas? Sabe onde é que se defende o ambiente? É, por exemplo, no desperdício, que todos os anos o Estado gera de forma desproporcionada em Portugal. Sabes como é que se promove o ambiente? Ao defender o estudo e a prospecção e a avaliação da energia nuclear, como noutros países mais desenvolvidos estão a fazer. Como é que defende os direitos dos animais? Olha, sabe que nós, ao contrário do PAN, Deixa eu ouvir Inês. ainda bem que são faz essa animais, pergunta. são alguns animais. A Inês não gosta mais de animais que eu. Não gosta mais de animais que eu. No máximo gosta ao mesmo. No máximo gosta ao mesmo. Não dá lições. Não vamos discutir os animais de estimação. Mas vou-lhe dar um exemplo. O PAN tem medidas absurdas, como os proprietários não poderem ter um animal na varanda mais de 3 horas. Claro. Quem não o tiver fica sem o animal. Portanto, é um bom incentivo ao abandono. Mas deixe-me dar... Só para terminar. Porque tem que equilibrar. Porque eu gostava de ouvir uma justificação da Inês Sousa Real. Mas eu agora quero fazer a pergunta. O Chega trouxe ao Parlamento o debate sobre o abate religioso de animais, que é em Portugal uma carnificina. Está lançado. O PAN votou contra. Inês, como é que está mais próximo do Chega
na defesa dos animais e das questões ambientais? Não, o PAN não está próximo do Chega. Aliás, eu recordo que o Chega é que tem vindo a cavalgar essa animais estão matéria, próximos. mas claramente há uma incoerência de quem acha que uns animais devem ser protegidos e que já é correto torturar um touro como os numa cavalos arena. no Alentejo. É porque Como os cavalos efetivamente. no Alentejo, Não, vocês Deixa eu ouvir porque temos que equilibrar o tempo. Como os cavalos Eu gostaria de referir aqui uma coisa. Primeiro, em relação à agricultura, é que foi pela mão do PAN que os agricultores puderam beneficiar os produtores do IVA zero no meu cabaz Deus, essencial. meu Deus. Foi pela mão do PAN Meu que Deus. tivemos as leguminosas a terem a descida do IVA e a maior Deus. descida de carga 1.200 fiscal, taxas. precisamente pela mão do PAN. 1.200 12 taxas. deputados, zero 1.200 medidas. taxas. É que não basta vir dizer aqui Mas já que está a sabemos que favor vocês da dão muito bem com o agricultura. PS. Quer que Não eu basta- faça André o quê? Ventura, temos que ouvir a Inês, que é a Inês a mesmo. acabar, tem os últimos 30 segundos. Não basta vir dizer que gostamos muito dos agricultores e depois ter zero medidas aprovadas a favor dos O PS agricultores. votou-as todas. E o PAN não só teve estas medidas aprovadas, como também teve a alteração à lei da água, que é da maior importância para o futuro da E o Chega agricultura, propôs. aprovada uma alteração à lei da água para a gestão do 15 uso, segundos, Inês. sem compatibilidade aos solos. No que diz respeito à proteção animal, é o PAN que efetivamente tem sido coerente. Conseguimos mais de 40 milhões de euros para a proteção animal com uma única deputada. O Chega conseguiu Vocês zero. Acabou o PS tempo. vão ter Conseguimos tudo. proteger Acabou também o os tempo. cavalos. Mas o PS vão Tenho que todos agradecer aos defendem dois. a tortura na área Vão do animal. continuar este Cavalos no debate Alentejo. seguramente Não sei como é que Defendemos os vocês cavalos, noutros mudámos a lei de debates. proteção animal. André Ventura, Expulsaram uma Inês deputada Sousa Real, municipal. acabou mesmo o nosso tempo e temos que cumprir a rigor. Obrigado aos dois. Teremos a Obrigado. oportunidade de Obrigada. estar noutros debates. Termina aqui. Este foi o primeiro debate das legislativas 2024. Já a seguir, a análise do debate na RTP3. Amanhã estamos de regresso às 18h15, frente a frente. Paulo Raimundo do PCP, Inês Sousa Real do PAN. Tenha então uma boa noite, fique bem e até amanhã. Obrigada.